Olá, confira agora notícias que são destaque no Senado Federal. Nesta semana em que completou um mês em atividade, a CPI da pandemia ouviu a médica Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, que defende o uso da cloroquina contra a Covid-19, e o médico Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, que produz no Brasil a vacina Coronavac. Na terça-feira, o clima ficou tenso antes mesmo do depoimento. O relator da CPI, Renan Calheiros, citou um tribunal do nazismo e provocou reação dos senadores governistas. Quando testemunhou a seu favor, Göring expressou a sua lealdade para com Hitler e insistiu que não sabia nada sobre o que tinha acontecido. É um absurdo. Por que é um absurdo? Eu estou fazendo uma introdução do depoimento. Senhor relator, é um absurdo querer comparar a situação que nós estamos enfrentando aqui com o genocídio que ocorreu na Alemanha. Não estou comparando. Respeite os judeus, tá? Respeite os judeus. Desculpe, é um absurdo. Respeite a dor dos judeus. Isso é mais do que um pré-julgamento. Conhecida por defender medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19, a secretária de Gestão do Trabalho no Ministério da Saúde disse que o Brasil não é obrigado a seguir a Organização Mundial de Saúde, que não recomenda a cloroquina contra o coronavírus. Vossa Senhoria recebeu ordem para fazer a defesa do uso da cloroquina? Não. Ou foi uma iniciativa sua, pessoal? Nunca recebi ordem e o uso desses medicamentos não é uma iniciativa minha pessoal. Sobre a crise de falta de oxigênio nas UTIs de Manaus, em janeiro, Mayra disse que quando estava na cidade, entre os dias 3 e 5 daquele mês, não foi informada sobre o problema. Vossa Senhoria afirma que foi informada do problema do desabastecimento de oxigênio medicinal em Manaus pelo próprio ministro da Saúde em 8 de janeiro. Sim. No entanto, o ministro disse que só tomou conhecimento em 10 de janeiro e, portanto, não poderia ter lhe informado antes. Quem está falando a verdade? Não, senador, tem uma falha aí de informação. Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei, o ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus, creio que no dia 8, e ele me perguntou, Mayra, por que você não relatou nenhum problema de escassez de oxigênio? Porque não me foi informado. A pediatra também foi questionada sobre defender a imunidade de rebanho. Vossa Senhoria falou, e nós atrapalhamos a evolução natural da doença naquelas pessoas que seriam assintomáticas. Nas crianças? Como as crianças e que a gente teria um efeito rebanho. Nas crianças. Sim, estou falando sobre Nós não precisávamos deixar, senador, e eu sou pediatra, as nossas crianças fora das salas de aula. O tempo dirá o prejuízo que nós vamos causar para os países. Eu estou perguntando, a senhora concorda com a tese da imunização de rebanho? Não, ela não pode ser aplicada indistintamente. A senhora falou também do comércio, doutor. Doutora, o senhor permite que eu explique? Ela precisa responder objetivamente. Na quinta-feira, quem depois foi o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Ele disse que a primeira oferta de vacinas Coronavac ao Ministério da Saúde foi feita em julho de 2020, com renovação da oferta em agosto, mas não houve resposta. A importância de tomar essa iniciativa num momento que ainda não se tinha vacina. Então, nós estamos falando de julho de 2020. E ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. Por que as propostas não foram aceitas? É uma boa pergunta, senador. Quer dizer, nós nos esforçamos ao máximo para dar todas as informações técnicas. No início de outubro, segundo Dimas Covas, o Butantan ofereceu 100 milhões de doses. O então ministro Eduardo Pazuello chegou a anunciar a compra de 46 milhões de doses, mas foi desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Aparentemente estava indo muito bem. Tanto é que no dia 20 de outubro, eu fui convidado pelo então ministro da Saúde, general Pazuello, para uma cerimônia no Ministério da Saúde, onde a vacina seria anunciada como sendo uma vacina. O ministro Pazuello, até na sua fala, disse: essa será a vacina do Brasil, a vacina do Butantan, a vacina do Brasil. A partir desse ponto, é notório que houve uma inflexão.
Dimas Covas falou que o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a vacinação contra a Covid-19, mas as declarações anti-chinesas impactaram o fornecimento de insumos para a produção do imunizante. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. No final de dezembro, o mundo tinha aplicado um pouco mais de 4 milhões de doses. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. O presidente do Butantan falou ainda sobre o desenvolvimento da primeira vacina 100% nacional contra a Covid-19, a Butanvac, que aguarda a autorização da Anvisa para iniciar testes clínicos em humanos. E alertou que as variantes do coronavírus podem exigir a aplicação de uma terceira dose de todas as vacinas. Com relação a uma dose adicional, uma terceira dose, quer dizer, eu não tenho chamado de terceira dose, mas de dose de reforço. Isso será necessário, nesse momento, para todas as vacinas. Não só em relação à própria duração da imunidade, na minha opinião, claro, mas como também em relação às variantes. Quer dizer, as variantes, elas colocam uma dificuldade maior para as vacinas. Na próxima terça-feira, às 9 da manhã, a CPI vai ouvir Nise Yamaguchi, médica oncologista e imunologista que defende o uso da cloroquina para a Covid-19. A médica oncologista e imunologista Nise Yamaguchi é defensora do chamado tratamento precoce para a Covid-19. Na CPI da pandemia, o presidente da Anvisa disse que ela propôs em 2020, em uma reunião no Palácio do Planalto, mudar a bula da cloroquina para que o medicamento fosse indicado para tratar a doença. Quem elaborou ou quem defendeu o documento? Esse documento, ou a mudança na bula? Esse documento ele foi comentado pela doutora Nise Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências. Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso, isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Em março de 2021, em sessão de debates no Senado, Nise Yamaguchi falou sobre o tratamento precoce. Os remédios são autorizados, sim, pela Anvisa, doutor Marcelo, é diferente do outro produto que não era autorizado pela Anvisa. Eles são já estudados há mais de 70 anos, são considerados remédios de ação essencial da Organização Mundial de Saúde e, inclusive, a hidroxicloroquina era considerada pela American Heart Society uma medicação segura até antes da Covid. São doses baixas, são somente 5 dias, não caberia o que foi feito de desconstrução, dando medo às pessoas de que fossem ter efeitos colaterais severos. Não há estudos suficientes para comprovar que a cloroquina ou a hidroxicloroquina garantam melhora clínica nos casos de Covid, mas pelo conceito de autonomia médica, o medicamento pode ser prescrito desde que o paciente assine um termo de consentimento em que lhe é informado que esses medicamentos podem causar efeitos colaterais, como redução dos glóbulos brancos, disfunção do fígado, disfunção cardíaca e arritmias e alterações visuais por danos na retina. Os requerimentos de convocação da médica Nise Yamaguchi foram apresentados pelos senadores Marcos Rogério e Eduardo Girão. A CPI da pandemia vai ouvir novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-ministro Eduardo Pazuello. A reconvocação foi aprovada na quarta-feira. Os senadores também aprovaram a convocação de 9 governadores. Foi uma manhã de negociações. Primeiro em conversas informais, depois em uma reunião reservada, convocada pelo presidente Omar Aziz, assim que os trabalhos foram abertos. Eu vou suspender a reunião e nós teremos uma reunião na sala 7. Eu peço aos senadores
e senadores, não tem para que a gente possa se dirigir lá e fazer uma reunião secreta da comissão, pode ser? Depois de 1h30 de conversas a portas fechadas, a reunião foi retomada e já com embates entre governo e oposição. O senador Randolfo Rodrigues anunciou a apresentação de requerimento para convocar o presidente Jair Bolsonaro. As reações foram imediatas. A piada que o senador Randolfo acabou de apresentar à CPI da Covid... É a mesma piada que é vedada pelo artigo 147 do Regimento Interno da Casa. É a mesma piada do artigo 2º da Constituição. Vale para um, não vale para o outro, senhor Marco Rogério? Ela não encontra... A defesa ensandecida de Jair Bolsonaro está lhe deixando cego. Esse requerimento vai em afronta total à separação dos poderes. Apenas por esse aspecto, estou sustentando justamente a sua inconstitucionalidade e fiz essa provocação em razão de ser algo absolutamente inaceitável. As vedações constitucionais, conforme o artigo 2º da Constituição e do Regimento Interno do Senado, o artigo 147, valem para presidente da República, para governadores do Estado. Sem divergências, os senadores votaram requerimentos com pedidos de informações e a realização de 2 sessões para ouvir 4 especialistas que defendem o tratamento precoce contra a Covid-19 e 4 com opinião contrária. Em seguida, aprovaram a convocação de governadores de estados que receberam recursos da União e foram alvo de operações da Polícia Federal por suspeita de desvio de recursos. São 9 governadores: Wilson Lima, do Amazonas, Helder Barbalho, do Pará, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Antônio Denário, de Roraima, Mauro Carlesse, do Tocantins, Carlos Moisés, de Santa Catarina, Valdez Góes, do Amapá, Marcos José Rocha, de Rondônia, Wellington Dias, do Piauí e ainda o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, e a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Rainer. Após a votação, o clima ficou tenso. Alguns senadores questionaram o acordo feito na reunião secreta. Eu não concordei com o acordo de não olhar para prefeitos. A demanda é clara: estados e prefeituras. Eu não fiz acordo com ninguém, eu tenho uma posição contrária com relação a isso, no entanto, me submeto à decisão da maioria. Mas eu não fiz acordo, eu quero guardar o crédito para fazer um acordo mais adiante. Senhor relator, divida esse crédito comigo também, eu não estou em acordo nenhum. Eu também. Eu não estou em acordo nenhum. Acalmados os ânimos, a comissão aprovou requerimentos para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o ex-ministro Eduardo Pazuello sejam ouvidos mais uma vez pela CPI. Por falta de acordo, não foram votadas convocações de prefeitos e ex-prefeitos. Na semana que vem, a CPI faz nova reunião para votar requerimentos. A comissão aprovou ainda a convocação do assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins, do ex-assessor da Presidência, Arthur Weintraub, do empresário Carlos Wizard e de um representante da White Martins, empresa produtora de oxigênio hospitalar. Aumento do salário mínimo para R$ 1.100. Um dia depois da aprovação na Câmara dos Deputados, a medida provisória que fixou esse valor, em vigor desde 1º de janeiro, foi aprovada pelos senadores nesta quinta. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para este ano, elaborada em agosto do ano passado, sugeriu o valor de R$ 1.088 para o salário mínimo. Mas, com a correção da inflação no fim de 2020, as projeções mudaram e o Executivo editou a MP fixando R$ 12 a mais, ainda abaixo do índice oficial divulgado em janeiro. Assim, garantindo pelo menos os R$ 1.100. Lamento por não estar garantido a inflação integral e nem o PIB. O aumento real do salário mínimo serve de estímulo à economia, auxilia a população mais pobre. O custo de vida é um dos maiores das últimas décadas. Em 12 meses, só para ter uma ideia, amigos e amigas, o arroz subiu 70%. O impacto estimado pelo governo federal desse reajuste nos cofres públicos é de 17 bilhões e 300 milhões de reais. Quem ganha até 2 mil não é renda, senhor presidente. Quem ganha até 5 mil não é renda, é sobrevivência.
Então, nós temos muita coisa para ajustar nessa tabela dos funcionários, dos funcionários que ganham pouco no Brasil. E o salário mínimo é pouco, mas é o que o governo pode pagar nos momentos. O prazo para a compra de carros com desconto no imposto sobre produtos industrializados pode ser estendido por mais 5 anos. É o que prevê uma proposta aprovada nesta quinta pelo Senado e que segue agora para análise dos deputados. O projeto de lei prorroga até 31 de dezembro de 2026 a isenção de IPI sobre automóveis adquiridos por motoristas profissionais e por pessoas com deficiência. Pela lei vigente, o incentivo fiscal acaba no fim deste ano. A votação estava prevista para quarta-feira, mas o impasse durante o debate fez com que ela fosse adiada para o dia seguinte. Foi objeto de discussão ontem no plenário, inclusive com a participação do líder do governo, senador Fernando Bezerra, quanto à questão do valor, não é, do automóvel que poderia ser adquirido, se R$70 mil, se R$120 mil. Então, isso ficou de ser ajustado no texto. Houve uma reunião hoje dos assessores do meu gabinete com os assessores do gabinete do líder do governo e de alguns outros senadores que são favoráveis ao aumento do preço do carro, do automóvel, mas, pelo que me consta, realmente houve um acordo para continuar o valor, exatamente como foi colocado pelo meu relatório ontem, e que essas propostas desse debate serão conduzidas a partir da medida provisória 1034 de 2021, que vai tratar especificamente desse assunto. Na terça, o plenário aprovou uma proposta que trata da educação bilíngue de surdos como uma modalidade de ensino independente. O projeto de lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e foi aprovado depois de um amplo debate na última semana entre senadores e representantes de surdos, surdos oralizados e surdos cegos no plenário virtual do Senado. O texto cria um novo capítulo na LDB exclusivamente sobre uma modalidade, a educação bilíngue de surdos, que junta o ensino da língua brasileira de sinais, a Libras, como primeira língua e do português escrito como segunda. A proposição nos parece adequada e pertinente, fazendo justiça a uma demanda histórica da comunidade surda brasileira. A implementação das escolas bilíngues para surdos tem, assim, significativo potencial para contribuir efetivamente para a inclusão, de fato, dessas pessoas nas escolas brasileiras, pois leva em conta a especificidade linguística, cultural e a identitária de surdos cegos, com deficiências auditivas sinalizantes, com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas. Durante a semana, o Senado também aprovou a medida provisória que autoriza a FUNAI a montar barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas e o projeto que cria incentivos fiscais para empresas que contratarem jovens estudantes. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, participou de reunião da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado na última segunda-feira. Foram apresentados 3 projetos de vacinas contra a doença desenvolvidas no Brasil e uma iniciativa de licenciamento junto a uma empresa americana. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, expressou sua opinião sobre a forma de vencer a pandemia. A única arma que nós temos para vencer o Covid é a ciência e também para a recuperação do país, né? Nós vemos que a ciência, a tecnologia, as inovações, elas têm uma capacidade gigantesca de promover a recuperação econômica e social do país. E disse que o trabalho dos pesquisadores do Brasil tornou o país autossuficiente em alguns equipamentos de combate à doença. Hoje em dia, vê que nós não temos a necessidade de importar mais nenhum ventilador pulmonar, porque nós temos capacidade da indústria nacional, 100% nacional, de produzir os ventiladores para o Brasil e exportar. Isso vale também para toda a parte de testes diagnósticos, né, os reagentes para testes moleculares, por exemplo,
testes rápidos feitos no Brasil também. Foi informado também que o governo federal investiu cerca de R$1 bilhão no Ministério. Quanto às vacinas, permanece a busca por um imunizante 100% nacional. São 10 projetos em desenvolvimento no Brasil, 4 estão mais adiantados. Um spray nasal, uma vacina que utiliza a plataforma do vírus influenza, a Versamune e um imunizante licenciado junto a uma empresa dos Estados Unidos. As vantagens de ter a vacina nacional, que é a garantia da soberania nacional, porque na hora do aperto agora, por exemplo, com a Índia aumentando os casos, a China tentando vacinar 10 milhões de pessoas por dia, a gente sempre fica no risco de faltar o insumo internacional. Então, isso dá soberania nacional, isso dá autonomia tecnológica, autossuficiência, não só agora para o Covid, mas também para as próximas pandemias. Já venho admirando sobremaneira o trabalho silencioso que o Ministério tem feito, né? Maravilhoso, uma rede de laboratórios amparados, protegidos e financiados, e pesquisas também, né? Isso nos anima muito. Nós, o Brasil, é a 8ª potência do mundo. Nós temos parque industrial montado com condições de fabricar vacina e temos também pesquisadores do Brasil com condições de desenvolver as nossas pesquisas próprias e não podemos abrir mão disso, senhor presidente, porque um país com mais de 200 milhões de habitantes, né, com um vírus instalado que virou uma pandemia, com as variantes que temos, não temos outro caminho que não seja desenvolver as nossas pesquisas, concluir essas pesquisas de forma urgente e ainda industrializar aqui no Brasil. Os senadores aprovaram a prorrogação das regras especiais de reembolsos de passagens e remarcação de bilhetes por causa dos cancelamentos de voos durante a pandemia até o final de 2021. Na Comissão de Desenvolvimento Regional, a recuperação do setor aéreo foi tema de um ciclo de debates. Filas de gente apressada, funcionários das empresas no despacho dos clientes, aviões pousando e decolando a cada minuto. Até março do ano passado, o Brasil contabilizava cerca de 2.000 voos domésticos todos os dias. Só que no mês seguinte, abril de 2020, chegaram as consequências do coronavírus. De cada 10 aeronaves que seguiam para outras cidades dentro do país, 9 ficaram no sol. Maio de 2021. Os avisos de distanciamento social alertam para a Covid-19 no cotidiano do aeroporto de Brasília, o terceiro maior do país no critério movimento de passageiros. Lojas fechadas, saguão de embarque praticamente vazio, poucas pessoas à espera de quem chega. As partidas ainda são menos da metade de antes da pandemia. Mesmo com problemas, a vacinação avança e a retomada do setor aéreo vai acontecer. Será que estamos preparados para isso? O importante é focar na preservação de empresas e empregos. E esse foi um dos temas em debate na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O presidente da CDR, senador Fernando Collor, conduziu o debate na presença de representantes do Ministério do Turismo, especialistas e lideranças setoriais. O setor aéreo tem sido um dos mais atingidos pela crise sanitária atual, tendo registrado em 2020 o pior ano de sua história em âmbito global. No Brasil, desde março do ano passado, o setor vem implementando fortes ajustes na tentativa de reduzir a sua estrutura de custos. Os desdobramentos sobre o emprego e contrato com os funcionários, fornecedores e arrendadores de aeronaves são preocupantes. A retomada, de fato, como o senador colocou muito bem, vai depender do avanço da nossa imunização, da vacinação e associado a isso de uma campanha, e eu acho que as empresas aéreas e o governo podem trabalhar em conjunto, né, uma campanha de retomada da confiança, né, enfim, demonstrar, né, os protocolos todos que vão ser seguidos e assim por diante. A malha começa a se recuperar, a gente vai bater quase 75% em janeiro, mas vem a nova onda, voltamos a cair. A boa notícia, eu aqui compartilho com a comissão, senador, é que em maio nós temos o primeiro mês nesse ano em que a malha é melhor do que no mês anterior. Com o objetivo de atenuar os impactos da pandemia sobre as empresas,
o governo atuou para ampliar prazos de ressarcimento de passagens e de pagamento de tarifas, como a de navegação aérea. No caso das operadoras de turismo, o cenário é igualmente desafiador. As vendas do segmento caíram pela metade no último ano e se estima que o ritmo de viagens e vendas de pacotes venha a se normalizar apenas a partir de 2023, a depender do ritmo da imunização que alcancemos em nosso país. O ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo você acompanha toda segunda-feira, às 6 da tarde, aqui na TV Senado. Na segunda-feira, o ciclo de debates na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai ser sobre as estratégias para ampliação de turistas estrangeiros no país. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.